Fala, concurseiro, ó, correção 100% focada na banca FGV, tá? E aí a gente vai analisar essa redação de um tema cobrado recentemente em concurso público, tá? Pela FGV e a redação foi feita por um aluno do nosso curso, de um curso da PM do Rio, tá? Para a FGV. Então, enfim, qualquer prova da FGV que tenha redação, do gênero dissertativo argumentativo, sim, você deve focar nisso que eu estou te ensinando aqui. É o padrão FGV, e no final eu vou dar uma nota de acordo com os critérios da PM do Rio, tá bom? Então vamos lá. Deixa eu colocar na tela, primeiro aqui o tema, né? Quem não me conhece ainda, sou o professor Ari, né? Professor Ari, o bravo da redação, e nós temos um curso de reta final 100% focado na PM do Rio, com teoria e correções de redação no passo a passo, tá bom? Ó, tela, na verdade eu vou mostrar o tema da redação, tá? Quem já está estudando para a banca FGV já deve saber que os temas são um pouco diferentes do comum. São temas um pouco mais, um caráter mais subjetivo, um caráter mais pessoal. Isso exige de você uma preparação realmente direcionada. Olha só, os temas geralmente também são bem econômicos, né? Não tem aquele monte de texto motivador, enfim. O Brasil é um país único em recursos naturais. Há mais de um século, não enfrenta guerras externas, é autossuficiente em petróleo, possui reservas de água capazes de protegê-lo e garantir seu abastecimento por mais de um milênio, além de ser riquíssimo em minérios. O brasileiro é considerado um dos povos mais inteligentes e criativos do mundo, sendo o nosso país formado, em sua vasta maioria, por jovens com grande potencial. A pergunta que fica então é a seguinte: o tema é esse aqui, tá? O que nos impede de estar entre os países do chamado primeiro mundo? Então o tema é: o que nos impede de estar entre os países do chamado primeiro mundo? Então, quem tem acompanhado aí a banca FGV, inclusive lá no nosso curso da PM do Rio, tem 100% dos temas cobrados pela FGV nos últimos 3 anos em modelos prontos. Então, modelos prontos de 100% dos temas. Mas quem vem acompanhando o perfil da banca vai perceber o seguinte: a banca FGV tem cobrado muito temas relacionados à própria cultura brasileira. Foi na PM do Acre, ano passado, a banca perguntou assim: quais as vantagens e as desvantagens de ser brasileiro? Né, de ser brasileiro. Essa coisa da brasilidade. Em outra oportunidade, a banca perguntou assim: o brasileiro está moralmente morto? Então, tudo questionando a questão da ética do brasileiro, a brasilidade, a nossa visão sobre como é ser brasileiro. Isso cai muito, inclusive em prova de polícia militar, tá? E aí, esse foi o tema, tá? 20, 30 linhas, no mesmo padrão de vocês, da PM do Rio. E a gente vai agora, esse aqui é o primeiro vídeo, na verdade, de correção. Vou fazer alguns, inclusive. Comenta pra mim aí, você que tá assistindo essa live, comenta. Eu quero mais vídeos, porque só assim a gente se estimula a fazer mais, né? Dá um trabalho para fazer, tem um tempo, né? E eu tô fazendo de graça aqui, então se você puder curtir o vídeo, comentar de onde você está falando, se você quer mais vídeos como esse, eu agradeço muito para que eu possa também continuar entregando conteúdos para vocês. Então, ó, vamos ler a redação no passo a passo, encontrando os erros, pontos fortes também, pontos fracos, e até para que você tenha uma visão do que fazer. Então, o aluno mandou essa redação para nossa correção, tá? O que nos impede de estar entre os países do chamado primeiro mundo, né? O que nos impede, então? Quais são os desafios? O que está atrapalhando? O que atrapalha o nosso país? Quais são os obstáculos para que o nosso país esteja entre os países do primeiro mundo, já que nós temos tanto potencial assim? Então, o aluno começa assim, ó: primeiro mundo é a classificação atribuída aos países que apresentam elevado nível de desenvolvimento econômico e social. Então, legal, o aluno utiliza uma estratégia que eu chamo de contextualização por definição, né? Contextualização por definição.
que é uma definição? Ele está definindo, o aluno definiu, trouxe a definição do que é primeiro mundo. Show! Não precisa começar a redação com frases clichê, do tipo atualmente, no Brasil contemporâneo, ou ao se falar sobre, não faça isso. É chato, a banca não gosta disso, tá? Então comece de uma forma original, técnica, acima de tudo. E aí o aluno continua, o Brasil tem um grande potencial, mas isso não ocorre por causa do baixo rendimento de determinados setores. Então, o que o aluno trouxe aqui agora? O aluno traz aqui uma tese, que é a resposta à pergunta. Qual foi a pergunta? O que nos impede de estar entre os países do chamado primeiro mundo? E aí, vale lembrar isso, a banca FGV, praticamente todos os temas da FGV são interrogativos, trazem uma pergunta e a resposta à pergunta é a tese, né? Então, o aluno traz a resposta, traz a tese. A tese é o baixo rendimento de determinados setores. Claro que a gente sabe que a tese é uma afirmação mais genérica. Após a afirmação mais genérica, que é a tese, eu tenho os argumentos. Os argumentos são a explicação da tese. Então, por quê? Quais são esses setores? Né? Ele falou determinados setores. E aí, nos argumentos, ele vai trazer os setores. Então, agora vai trazer os dois argumentos. Nesse contexto, destacam-se a falta de investimento na educação. Então, aqui eu tenho o argumento 1. Que setores? Primeiro setor, educação. E o aumento da corrupção. Argumento 2. Então, eu tenho claramente um projeto de texto. Não se faz redação. Olha o que eu estou te falando. Não se faz redação do gênero dissertativo argumentativo sem ter uma tese clara e argumentos claros. Então, por mais que você, numa primeira leitura, você olhasse esse tema, você não entendesse nada, mas você domina a técnica da redação, fica fácil escrever, porque você não vai ficar pensando no que vai escrever. Se você domina a técnica, você não vai ficar, nossa, o que eu escrevo agora? Qual o próximo passo? Isso vai acabar, tá? Então, continuando, Agora vamos ver o desenvolvimento do argumento 1, que em tese é a falta de investimento em educação, tá? Que é uma das causas pelas quais o Brasil não está entre os países do chamado primeiro mundo. Já começou errado, porque o aluno não traz um conectivo. Começa o parágrafo sem conectivo. Tem um erro, não se começa parágrafo e nem se começa períodos sem conectivo na redação. Todo início de parágrafo, exceto, claro, o primeiro, a introdução, não se coloca conectivo aqui na introdução, tá? Iniciando a introdução. Mas todo início de parágrafo de desenvolvimento e de conclusão tem que ter um conectivo. Mas, professor, qual é o melhor conectivo? Não sei, depende. Depende do contexto, né? Você poderia botar aqui um inicialmente, um em primeiro plano, em primeira análise, de início, mas tem que ter, tá? Há uma relação incontestável entre os impedimentos que freiam o Brasil a se tornar um país de primeiro mundo e a falha de recursos, né? Essa grafia está errada, né? Não é aqui não tem recurso escrito, não. Parece que é recurso, mas não tá. Aqui não é um C, tá parecendo realços, né? E não recursos, né? Então, cuidado com a grafia. E a falha é de recursos na educação. Então, aqui eu tenho um tópico frasal, retomando o tema e o argumento. Show de bola. E aí, o candidato vai começar aqui um novo período, a partir do ponto final, e começa um novo período sem conectivo. Então, faltou conectivo aqui também. Tá, A banca FGV olha muito isso aqui. Então, são entraves ligados. A letra é um pouco difícil de ler às vezes, né? São entraves ligados e tendem a evoluir de maneira proporcional. Ponto. Pois, aqui eu tenho, até a gente marcou na correção, um truncamento de ideias. Não se começa período com pois explicativo. O pois explicativo, ele deve ser antecedido de vírgula e não ponto final. Então eu tenho um truncamento de ideias aqui, tá? De maneira proporcional, vírgula. Pois, né, com inicial minúscula,
a carência de uma educação de qualidade limitam. Quem é que limita, gente? A carência. Então, erro de concordância. O verbo limitar deve concordar com o seu referente. Então, a carência limita e não limitam, tá? Também não tem essa vírgula aqui. Não separa sujeito do seu complemento, tá? Quem é que limita? A carência. Então, eu não posso botar uma vírgula de sujeito e o seu verbo, no caso, sujeito e verbo, né? Não tem essa vírgula. Então, muito cuidado com a gramática, tá? E o bom é que a nossa correção é detalhada. É uma correção feita por um professor especialista e não é inteligência artificial, tá? Que faz correções superficiais, né? Nada a ver. Correção humanizada, feita por um professor especialista que conhece a banca FGV, tá? Então, muita atenção para isso. Limitam o desenvolvimento, né, das crianças desde a pré-escola, que são consideradas o futuro do nosso país. Outra coisa, não se utiliza primeira pessoa na redação. Nosso é primeira pessoa do plural, tá errado, não se utiliza primeira pessoa, tá? Não se utiliza em nenhuma hipótese, não se utiliza primeira pessoa em redação do gênero dissertativo argumentativo, tá? Ele está dizendo aqui então que essa deficiência nos recursos da educação atrapalha, né, a questão da pré-escola, das crianças que serão o futuro. Não está errado, o aluno não tangencia o tema, o argumento está realmente pertinente, tá? Só que eu tenho argumentos de muito senso comum aqui. Dizer que limitar os recursos da educação vai limitar, né? Na verdade, assim, dizer que os poucos recursos da educação vão limitar o desenvolvimento das crianças desde a pré-escola, né, que são consideradas o futuro do nosso país. Ele está dizendo assim, esse que está aparentemente retomando pré-escola. Então, tem um erro aí de articulação das ideias, né? Então, as crianças é que são consideradas o futuro do país, mas da forma que está escrito aqui, está parecendo que é a pré-escola que é o futuro do país, né? Não deixa de ser, mas essa não foi a intenção do aluno. Então precisa melhorar a articulação do pensamento. Então eu tenho aqui também argumentos de muito senso comum, né? Argumento de senso comum. São ideias muito óbvias, assim, tipo, é muito raso o que ele está falando aqui. Apesar de eu concordar que ele está falando realmente de acordo com o tema, é isso que o tema quer, mas o argumento é muito pobre, com todo respeito ao aluno. A gente está aqui para evoluir, né? Então tem que dar o feedback para o aluno para que ele melhore. Mas o argumento é pobre, não convence, assim, sabe? Não é o mais do mesmo. É o mais do mesmo. Dizer que as crianças são o futuro do país, tal, tá, é o mais do mesmo. Tá, traga pelo menos um exemplo prático, né? Traga um repertório que confirme o que você está falando, né? Traga um pensamento mais bem desenvolvido, um pensamento mais formal, né? Então eu achei que realmente ficou muito senso comum, tá? Está tudo certo, a gente está aqui para evoluir. Esse aluno vai ter a oportunidade de pegar o feedback e submeter outras redações para correção e, consequentemente, ter o feedback da equipe, né? Entendendo o passo a passo de como melhorar, né? Aí, ó, linha 13 aqui, ó. Até que, enfim, o aluno traz um conectivo, né? Ó, nesse ínterim, o poder público é responsável pela aplicação de métodos, estratégias e recursos que visem, faltou o A, né? Visem a uma educação de qualidade para a melhoria do país. Tá. E aí, que métodos, que estratégias e recursos são esses? Cite pelo menos um exemplo. Então, o repertório aqui ficou bastante superficial, né? O aluno não traz, né, um desdobramento do pensamento dele, fica sempre no ramo, na superficialidade, né? Menos recursos para a educação, vai atrapalhar as escolas, as crianças são o futuro da nação, o poder público tem que criar métodos. Tá, mas que métodos são esses? Sabe? Tá muito senso comum o argumento, né? Não é só porque falta repertório, não é só por causa disso, mas é porque realmente o pensamento está pobre, né? E claro, não estou julgando o aluno, inclusive nem estou dizendo o nome da pessoa, estou apenas fazendo uma análise pedagógica.
tá? Porque a banca FGV vai olhar muito isso aqui, vai considerar esse tipo de pensamento na hora de aplicar a nota. Inclusive, deixa eu só lembrar, né? O nosso curso da PM do Rio, reta final, está disponível. O link está aqui na descrição. Só você clicar no link, ir lá, olhar o preço. O preço já está com desconto, inclusive aplicado lá. Tem cupom aplicado. Entra no link para você participar da nossa turma de reta final. Teoria, modelos prontos, temas comentados e correção de redação. Tá? Beleza, o argumento 1 então ficou superficial, senso comum, lugar comum, né? Agora vamos para o argumento 2, fala sobre a corrupção, né? Ou seja, o aluno está dizendo que a corrupção atrapalha, é um dos obstáculos, né, para que o nosso país seja um dos países do primeiro mundo. Então, além disso, agora sim, começou o parágrafo com um elemento coesivo, né? Além disso, não se pode refutar, precisa melhorar essa letra, né? Refutar que o aumento da corrupção impede que o Brasil seja considerado um país de primeiro mundo. Show de bola. Retomou o tema e o argumento. De novo, começa período sem conectivo. Começou mais um período sem conectivo. Tá errado. Faltou aqui um conectivo, né? Então, o capital que deveria ser direcionado para áreas de tecnologia, economia, políticas públicas, são desviados. Veja, quem é que são desviados? O capital. Então, é desviado. Mais um erro de concordância que a gente identificou aqui na redação. E vai melhorar porque agora tem um feedback, né? Para proveito próprio. Assim, falta compromisso dos líderes políticos com a população, sendo o principal objetivo de aniquilar a corrupção do país. Peraí. Assim, falta compromisso dos líderes políticos com a população, sendo o principal objetivo de aniquilar a corrupção do país. Não entendi. Ficou sem coerência esse argumento. Então, falta compromisso, sendo o principal objetivo aniquilar a corrupção? Não entendi, né? Então, se o principal objetivo é aniquilar a corrupção, então não falta compromisso, né? Então ficou sem sentido isso aí. De novo, argumentos superficiais, de senso comum, e ideias que não se conversam, ideias incoerentes, né? Pelo menos aqui eu não entendi muito bem esse pensamento. Desculpa se eu estiver errado, aluno. Se você puder, se estiver vendo esse vídeo, comenta aí, ou você que está vendo o vídeo também entendeu o que ele falou, comenta para mim também, porque eu não entendi. Então, de novo, assim, a redação não traz nenhum repertório, os argumentos do aluno são superficiais, o aluno tem que elogiar também, o aluno não tangencia o tema, o aluno traz uma tese clara, traz argumentos, isso é muito bom, tem uma estrutura legal, mas o conteúdo está fraco. Né? E repito, não é porque não tem repertório. O fato de não ter repertório não é só isso que faz a redação ficar ruim. Se fosse uma argumentação top, uma argumentação realmente genuína, mostrando causas, consequências, exemplos, enfim, com desdobramento do pensamento, não ia precisar de nenhum repertório. Não precisava nem de nenhum repertório. Né? Agora, como está fraca a argumentação, eu acho que tinha que ter pelo menos um repertório aqui. Tá? Conclusão. Portanto, resta evidenciado que os impedimentos que o Brasil vem sofrendo são responsáveis pelo seu não desenvolvimento para tornar-se um país de primeiro mundo. Também a forma como o aluno escreve ainda é pobre, né? A forma de construção das ideias ainda é pobre. Tá tudo certo, gente. Estamos aqui para evoluir. Só será possível restabelecer o equilíbrio com ações conjuntas entre a sociedade e o poder público. Tá, mas que ações? Como fazer isso? Quem vai fazer isso? Quais as consequências? Quais os resultados dessas ações? Faltou detalhamento na conclusão. Se você traz uma proposta de intervenção na conclusão, você tem que explicá-la. Você tem que detalhar essa proposta de intervenção. Aqui faltou detalhamento, né? Não tem clareza nenhuma. Tá? Então, não é que você é obrigado a fazer proposta de intervenção. Não é obrigatório na redação da FGV. Mas se você traz uma proposta de intervenção, você precisa explicá-la. Né? Então, eu vou agora dar nota com base nos critérios da banca FGV da PM do Rio. Então, aspecto formal, domínio da norma culta, tal, a parte de gramática. Então, o aluno cometeu ali uns 5, 6 erros. Eu vou dar aqui 25 pontos. Tá?
Aspecto textual, ó, respeito à estrutura da tipologia textual, argumentativa, né? Paragrafação também tá legal. Uso adequado de conectivos não tá legal, né? Elementos anafóricos também não há, quase nenhum. A observância da estrutura sintática e semântica dos períodos também não tá legal. Então vou dar aqui 15 pontos de 30, tá? Porque o aluno, a única coisa boa desse aspecto aqui 2 é que o aluno ele respeitou, na verdade, ele respeitou a tipologia textual, que é o gênero dissertativo argumentativo. Ele traz aí essa estrutura bem amarrada. Tem tese, argumentos, tal. Show. O aluno se esforçou, né? É isso que importa, né? No fim das contas, é isso que importa. Aspecto técnico, atendimento à proposta temática, ou seja, não tangenciou o tema. Seleção e organização de argumentos consistentes, os argumentos não são consistentes, tá? Que fundamentou a tese. Progressão temática coerente, também não é coerente o texto. A propriedade vocabular também não está legal. Clareza também não está legal. A apropriação produtiva não está legal também. Então eu vou dar só 20 pontos de 40 aqui, tá? Mão pesada? Tenho a mão pesada, mas assim, eu prefiro ter a mão pesada e te ensinar a fazer uma redação nota 10 do que te dar flores, te dizer que tá tudo bem para te agradar e depois você tirar a nota baixa. Então, 30, 40, 60 pontos é a nota final que a gente deu aqui para esse aluno. Então é isso, galera. Se você quer mais vídeos como esse, né, comenta aí. Eu vou postar aí ao longo dos próximos dias mais redações corrigidas dos nossos alunos na nossa plataforma. Quer mais saber mais sobre os nossos cursos? Quer mais informações? Link na descrição para você clicar e ver lá valores, desconto, tudo que tem lá você vai receber na turma da PM do Rio Reta Final. Redação no Passo a Passo FGV. Tamo junto. Valeu!